Boa noite. Boa noite a todas, boa noite a todos. Boa noite, Kelly, Núbia, Igor. Que bom vocês por aqui. GAC Pernambuco. Antônia, Emília, né? Emília, lá de São Joaquim do Monte. Que bom. Essa live a gente pensou, na verdade, foi motivada por vários motivos. Esse mês é bem significativo para o tema que a gente vai abordar, que é o câncer infantil. O mês de fevereiro, ele se lembra muito a leucemia, e existe uma campanha, né? É chamado Fevereiro Amarelo, laranja, desculpa, por isso que eu estou com essa blusa laranja, que é exatamente que é o mês da conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico da leucemia, que é um dos tipos de câncer mais frequentes nas crianças. Além disso, também no dia 15 deste mês é comemorado o Dia Internacional, na verdade é vivenciado o Dia Internacional de Luta contra o Câncer Infantil. E muito recentemente a população ficou muito sensibilizada com a divulgação pelo apresentador da Globo, Tiago Leifert, e sua esposa, de que sua filhinha, com 1 ano e alguns meses, estava com câncer nos olhos, um retinoblastoma. Então, como a população ficou muito sensibilizada, a gente aproveitou todos esses aspectos para hoje a gente estar aqui conversando com a doutora Vera Moraes, que é uma oncologista pediátrica que trabalha no Hospital Universitário Oswaldo Cruz e que, desde o tempo de estudante na Universidade Federal de Pernambuco, que ela mostrou desejo de seguir essa especialidade. Fez especialização em São Paulo, voltou e, além de toda a sua competência técnica, né, para assistência aos pacientes com câncer, ela se preocupou, ela foi além, ela se preocupou também com a humanização desse tratamento e fundou com outros profissionais de saúde, com pais, com outras pessoas sensíveis também, mas ela foi ao esteio, a mentora, né, fundaram o GAC, que é o Grupo de Atenção, de Ajuda à Criança Carente com Câncer, que funciona dentro do Oswaldo Cruz e que tem o objetivo, como eu já falei, de humanizar esse atendimento a essas crianças, para que elas, apesar de estarem em um tratamento muitas vezes prolongado, que elas possam continuar crianças, sonhando, né, tendo seu momento lúdico, de brincadeira, de contação de história e também um apoio muito grande eles dão à família. Ela vai falar um pouquinho, ela vai falar com muita propriedade, né, de todas as atividades, de toda a importância do GAC para essas crianças que precisam desse atendimento tão especial, que são as crianças portadoras de câncer. Então, dito isso, vou já convidar aqui a nossa convidada. Gente, estou com dificuldade aqui de localizá-la, mas eu vou chegar lá. Pronto. Doutora Vera deve estar entrando. Ela que está em isolamento, né? Está se resguardando, mas a tecnologia permite. Boa noite, doutora Vera. Boa noite, Simone. Boa noite a todos, né? Um grande prazer estar aqui com você e agradecer, né, para você por esse convite, que na realidade você é uma pessoa que está sempre do nosso lado, é uma fanzoca do GAC, né? E para mim está sendo importante a gente poder participar. E quero até dizer que eu nem tenho experiência nisso,
Talvez eu vá apanhar um bocado aqui hoje, mas a gente vai dar conta. Vamos ver o que é que a Vai, gente pode vai. fazer, viu? A gente Vamos já está falar. no ar, então agora É, é só compartilhar a sua experiência, que é muito isso. grande, é muito vasta. A senhora que é uma referência em oncologia pediátrica, não só aqui em Pernambuco, mas no Brasil, e que tem essa visão social tão grande, tão importante, né? Foi tão importante que vocês construíram o GAC, que vai fazer 25 anos este ano. A gente vai falar um Isso, pouquinho também disso, né? E isso. quantas crianças que já passaram por lá, famílias que viraram a família GAC, né? Porque uma Isso. vez de lá sempre defendem e falam com muito amor. Eu lembro de uma audiência pública que nós fizemos em homenagem ao GAC e tivemos depoimentos de ex-pacientes assim Perfeito. emocionantes. Então, isso mostra a importância, né, social desse seu trabalho lá, além da questão técnica mesmo. Essas crianças elas são diagnosticadas com mais precisão, além de mais precoce, com mais precisão, um acompanhamento melhor. Isso a gente sabe que a parte técnica também é muito boa. E como eu estava dizendo aqui antes, doutora Vera, a gente aproveitou esse mês, que é o mês, né, que é o fevereiro laranja, Laranja. né, que Uhum. é o mês de conscientização do diagnóstico das leucemias, que é Isso. o principal tipo É, de câncer que atinge as crianças. Dia isso. 15 nós temos o Dia Internacional de Luta contra o Câncer Infantil e, além disso, em março nós teremos o GAC está fazendo 25 anos. Então, e também tivemos essa questão do apresentador Tiago Leifert, que Tiago. com a questão da criança, da filhinha, sensibilizou todo mundo. Então, eu acho que o momento está bom para a gente bater mais uma vez nessa tecla. Eu Com certeza. sei que o GAC e a senhora falam muito, né? Tem inclusive um projeto, né? Fique atento, pode ser câncer, que aí a senhora vai falar um pouquinho mais. Mas assim, é um momento da gente bater na tecla. Todos precisam ouvir, estarem muito, muito atentos, principalmente pais, cuidadores, familiares, professores, médicos, né? Profissionais de saúde, enfim. Mas vamos começar conversando, né? Surgiram várias perguntas. A gente abriu uma caixinha antes, doutora Vera, e Certo. surgiram algumas perguntas. Uhum. E a gente sabe que o diagnóstico precoce ela é muito importante e serve de alerta para qualquer tipo de câncer. Quais são os principais sinais e sintomas que devem chamar a atenção, né, dos pais e responsáveis das crianças para a gente pensar que pode ser algum tipo de câncer? Veja só. Boa noite mais uma vez a todos. O câncer infanto-juvenil ele não é uma doença prevenível, como o câncer do adulto, não é verdade? Onde você pode fazer a prevenção do câncer de colo de útero através do exame de Papa Nicolau, do câncer de mama com a mamografia. No câncer infanto-juvenil, não. Nós temos somente esses sinais e sintomas de suspeição. A verdade é essa. São vários. E qual é o complicador ainda mais disso aí? É porque sinais e sintomas de suspeição, eles se confundem muito com as doenças comuns da infância. Por Sim, exemplo, é uma febre, né? É uma febre que acontece, só que o que precisa chamar a atenção, gente, é que vão agregando outros sinais e sintomas a essa febre. E a persistência dela por mais de 7 dias. Então, isso já acende a luzinha, tá? Então, vamos citar aqui como exemplo a leucemia. Estamos no fevereiro laranja. Então, quais seriam outros sinais e sintomas que, além da febre, que a leucemia geralmente pode abrir o quadro com febre, é sangramento na pele, aquelas manchas arroxeadas ou aquelas pintinhas de sangue que a gente chama de petequias, palidez, dor óssea, não é uma dor óssea passageira. A dor do crescimento não é diferente. Essa dor óssea ela é insuportável e ela vai além de uma semana ou mais, levando a criança, inclusive, à dificuldade, né, de deambular. Fora isso, aumento do volume do abdômen, porque aí os órgãos que estão aí dentro, eles crescem, o baço, o fígado cresce. Aquelas lândras que a gente chama de adenomegalia, que ela existe, né, existe em todo o corpo, né, no pescoço, abaixo
nas axilas, nas virilhas. Então, essas glândulas pode ter falta de ar, porque às vezes aumenta, esses gânglios, ele acontecem também, que é nessa parte aqui entre os pulmões, que é o mediastino. Então, tudo isso são situações, sim, gengivorragia, sangramento na gengiva, foi lá escovar o dente, está sangrando, aquele sangramento que não para. Então, o que a gente tem que chamar a atenção da população, e aí você chamou a atenção dos professores, achei ótimo, porque eu acho que professor é muito importante também nessa hora, porque hoje em dia a criança passa mais tempo da escola do que em casa. Isso. Mas é preciso que as pessoas fiquem atentas a essa persistência desse sinais de sindrome. Eu estou citando aqui leucemia, mas a gente tem uma gama de tumores, né, aí, né? Tumor ósseo, por exemplo, osteosarcoma, então também é uma dor óssea persistente, o aumento do volume daquele local, se o tumor é na coxa, né, no joelho, então aquilo vai aumentando e vai levando a outros sinais e sintomas. Vamos aqui trazer alguns tumores de partes moles também, que pode acontecer em qualquer parte do mundo. E vamos falar aqui do retinoblastoma, tá certo? Que é exatamente essa doença da filhinha de Tiago Leifert. Então, é uma doença que acontece mais precocemente, na realidade, quase sempre a criança já pode nascer com essa doença, né? E aparece aquele olhinho de gato, mas que às vezes não é visível a olho nu. Você pode não ver, às vezes uma queixa que a mãe traz, e preste atenção, respeite muito a fala da mãe. Ela pode não saber que o filho dela tem câncer, mas ela sabe que tem alguma coisa errada acontecendo com seu filho. Isso eu falo sempre para meus alunos e para quem estiver assistindo. Então, às vezes ela diz assim, não, estou percebendo um brilho diferente no olhinho do meu filho. Então, vai lá, corre atrás. Porque a gente sabe que tem um teste do olhinho, né? Agora é preconizado e é obrigatório o teste do olhinho quando a criança nasce. Mas isso talvez não seja o suficiente, porque ele pode aparecer mais tardiamente. Aquilo ali e ficar realmente repetindo e, de repente, encaminhar para um oftalmologista, que foi o recado que Tiago falou, quando ele deu a entrevista. Gente, não deixe de levar o oftalmologista porque é o especialista. O pediatra pode fazer o teste do olhinho, mas o especialista é o oftalmologista. E uma outra coisa também, que a gente até tem um projeto bem legal, né, no Retino, que é a foto que cuida. A foto que cuida é o quê? Inclusive, esta semana, alguém me perguntou e me mandou uma foto de uma criança que estava achando, não tem nada a ver com a família, estava achando que existia uma leucocoria, que é o que a gente chama, que é esse olhinho de gato. E eu disse, cara, olha, eu não estou achando que é não. Agora faz uma coisa, tira uma foto com flash e a gente sabe que isso pode aparecer, essa manchinha esbranquiçada aí. É um projeto nosso também, que a gente trabalha em setembro, né? Também a conscientização do retino. O que mais? Deixa eu ver. Então, a gente já falou um pouquinho do osteosarcoma, a gente já falou do Quais os retino. tipos mais frequentes? Quais as formas mais frequentes na infância? Os 3 primeiros Hum. leucemias, tumor do sistema nervoso central e os linfomas. E é importantíssimo o tumor do sistema nervoso central, que é o tumor sólido mais frequente da infância. E também, aí eu falo mais uma vez do professor, porque a criança, às vezes, como é que aparece a sintomatologia? Uma dor de cabeça persistente, acompanhada ou não de vômito. Então, a criança acorda, aquela dor de cabeça insuportável, vomita, aquilo alivia um pouco. Mas ela tem também alterações da marcha. Vai depender da localização desse tumor dentro do cérebro, né? Sim. Então, desequilíbrio, então, a grande maioria é na fossa posterior, que é aqui atrás, no cerebelo, né? E os tumores do sistema nervoso central na criança, eles, diferente do adulto, eles acontecem daqui para trás, né? Então, a criança começa a ter aquele alargamento de base. Eu tenho uma história bem interessante para contar de um pediatra aqui que eu acho que é bom a gente realmente contar as historinhas, porque eu acho que fixa mais. Esse pediatra era uma criança na faixa etária de 5, 6 anos, já tinha ido a vários médicos, né? Não sei se era pediatra ou o que era. E essa criança, a mãe estava desesperada, procurando ajuda, porque percebia que o filho estava piorando e não havia ajuda. E quando essa criança adentrou
Abriu a porta, o pediatra abriu a porta do consultório, a criança já entrou na sala com um alargamento de base. As perninhas, gente, afastada pelo equilíbrio. Aí ele já matou a charada. Ele disse, já sei que essa criança deve ter alguma coisa no cérebro. E foi lá. E era um tumor do sistema nervoso central, exatamente, um tumor de fossa posterior, que ele precisava alargar essa base para poder se equilibrar, né? Então, são esses sinais e sintomas. Os linfomas, eles aparecem, na maioria, surgem como adenomegalia. Então, aparece no pescoço, também pode ter no mediastino, e são doenças curáveis. O que é importante aqui a gente chamar a atenção que o câncer ele é curável. Se a gente diagnosticar precocemente, cerca de 80% dos casos eles se curam. Então, isso é uma lástima, porque realmente os sinais são muito sutis, né? E, infelizmente, a gente não consegue, né, fazer entender que os profissionais de saúde se liguem um pouco mais, né, nesses sinais e sintomas, para ver se a gente consegue melhorar os resultados do câncer infanto-juvenil no nosso Brasil. Não é só aqui em Pernambuco, não, porque não está bom, tá? Pois é. Eu estava vendo que o câncer infanto-juvenil é a principal causa de morte de 1 a 19 anos, né? Por doença no Brasil. Então, a gente precisa estar muito atento a isso. E a gente está falando dessa doença não para criar, não para alarmar, mas só para que esse diagnóstico seja feito mais precocemente, quando ele surgir, não é? Porque aí o êxito do tratamento está diretamente relacionado com esse diagnóstico precoce. Então, como a doutora Vera disse, 80% dos casos são curáveis. Então, e tem relação com o diagnóstico precoce, por isso essa nossa preocupação de falar um pouco sobre os sintomas. E aí, pelo que ela falou, fica claro assim, não existe um sintoma, né, característico, específico do câncer, de nenhum deles. Mas aí um conjunto de sintomas e sinais, né, persistentes, né, Isso é e a mãe, o cuidador percebe que aquela criança não está bem, está um pouco mais pálida, se queixando de dor, né? Enfim, nas leucemias. E só para assim, para ficar mais claro, a gente viu que o retinoblastoma é um tipo de câncer de crianças pequenininhas, né? A leucemia tem alguma faixa etária assim que é mais frequente? Os tumores de sistema nervoso central? Leucemia nessa faixa etária de 3 a 5 anos, inclusive com prognóstico bem melhor, né? Os tumores do sistema nervoso central variam também. Pode ser uma faixa mais baixa, mas às vezes tem pacientes que idade maior, mas é também nessa faixa 7 a 8 anos. Mas a leucemia, a concentração também é 3 a 5 anos com melhor prognóstico. Então, são aquelas leucemias que têm prognóstico melhor e que a gente consegue curar mais. Uma coisa que eu queria também chamar a atenção, quando a gente fala, né, e que você chamou a atenção que é a primeira causa de morte por doença de 1 a 19 anos, isso é gravíssimo, gravíssimo para nós. Se a gente colocar na cabeça da gente isso aí, a gente vai poder contribuir muito para melhorar esses resultados. E uma coisa importante que eu quero chamar a atenção, quando você diagnostica precocemente, você sequela mais, gente, porque a gente vai tratar com menos, se for preciso fazer quimioterapia, de uma forma mais leve, e você vai sequelar menos lá na frente. Então, o que a gente chama de prevenção terciária, porque a prevenção primária não existe, né? Existe para pacientes que podem fazer aquele rastreamento que eu falei. No caso do câncer infanto-juvenil, não. A gente tem a prevenção secundária, que é exatamente a suspeição dos sinais e sintomas para o diagnóstico precoce, para que a gente evite e a gente diminua também essa situação dessas crianças que ficam sequeladas. Eles são amputados, eles perdem os olhinhos, eles conseguem superar tudo isso, né? Porque a superação existe, eles são guerreiros demais. Você já esteve lá e sabe quão guerreiros, e tem mães aqui acompanhando e também alguns ex-pacientes, o quão guerreiros eles são. Demais. E a gente precisa, a gente está aí com um menino nosso que está aí campeão em natação, né, amputado de uma perna, eles dão a volta por cima, mas não é isso, a gente precisa prestar mais atenção nisso, não é fácil, eu sei que não é fácil, a gente que está acostumada muito a ver
a gente, de certa forma, acha, né? Não, mas isso aqui poderia ter sido, poderia ter pensado nisso, poderia ter pensado. Outra coisa, o sistema de saúde sobrecarregado demais, né? A gente sabe, essas mães, às vezes, as histórias que elas contam, Simone, são terríveis. Quantas e quantas vezes elas procuraram ajuda? É importante até trazê-las até uma vez, assim, para que elas possam dar o seu depoimento, é de você chorar. Quando chega lá, elas já passaram em vários setores, vários, insistindo, porque aquilo que eu digo respeito o sentimento da mãe. Faça essa escuta, você não vai se arrepender, porque elas sabem que tem alguma coisa errada ali com seu filho. Então, e dentro da. E agora, com essa situação da pandemia, a gente teve uma diminuição de casos em 2020, mas eu acho que muitos desses pacientes não conseguiram chegar. E não foi só em pediatria, a gente sabe que os adultos também sofreram muito com isso, né? E depois Muito. que melhorou um pouco a pandemia, começou a chegar os montes de leucemias para a gente. Veja onde estavam esses casos, né? Então é lastimável, mas tudo bem. A gente vai para frente tentando melhorar isso aí, né? Recuperar esse tempo, né? Isso, com Porque não foi certeza. só na pediatria, não foi só na Foi oncologia, né? não. Todas as clínicas Tudo, tiveram, tudo. a quantidade, por exemplo, de infarto domiciliar aumentou muito, Isso, né? Porque os pacientes não fizeram controle, enfim, claro, os diabetes claro. descompensaram, os diabéticos descompensaram. Uma Foi uma situação realmente de calamidade, né? Que não com foi só o certeza. Brasil, mas o mundo todo viveu. Mas, doutora Vera, me diga uma coisa. E assim, essa campanha do Fevereiro Laranja? Se quem está nos ouvindo quiser se engajar nessa campanha, como é que ela é feita aqui em Pernambuco? O GAC Olha, tem participação eu, ativa nessa campanha? eu acho que John, que é o meu coordenador de comunicação, ele está aqui. Porque nós começamos isso, eu não tenho certeza, mas eu acho que foi em 2019, né? Porque isso já, eu não sei se surgiu, não existia, né? Porque agora nós temos, o que é forte para nós é o Setembro Dourado, né? E na Sim. realidade a gente começa dali, a gente começa a trabalhar, né? Que é exatamente a conscientização do diagnóstico do câncer infanto-juvenil, mas coincide com a conscientização do retino, que é 18 de setembro. Nós trabalhamos em novembro e depois, está aqui dizendo, iniciamos em 2019, já 19, respondeu aqui. E depois a gente conclui em novembro, tá certo? Então a gente passa esses 3 meses nessa imersão do diagnóstico precoce, tá? E então setembro, o fevereiro laranja foi agora, muito recente. A gente já vem fazendo e passando, mas aí coincidiu com a pandemia, essa coisa ficou mais, né, devagar. Mas esse ano a gente está retomando isso, acho que é importante conscientizar a população. Pode entrar em contato com o John, a nossa comunicação, lá no nosso site, né? Porque a gente tem coisas que a gente vai fazer, agora mesmo vai ter uma palestra, eu acho que na realidade, é, na Rádio Jornal, no consultório com Anne que era aquele consultório com Graça Araújo, Sim, que é sim, eu com sei. Anne, eu sei que é Anne, esqueci o nome dele, Anne Barreto. Sim. Então, vai ser de 15h30 na quinta-feira. Então, vai ter uma live também, que vai ser isso aí. É importante que você assista, porque vai tratar sobre as leucemias, tá? Sobre as Então, quem vai leucemias. participar é uma hematologista nossa. Eu quero aqui fazer os meus elogios à nossa equipe de hematologistas. Nós temos 3 hematologistas de ponta, porque hoje é uma raridade você ter um hematologista citologista, que é da época de lá do pessoal do EMOP, né, que a gente sabe que formou muitas pessoas, muitos hematos, e as nossas meninas são 3 mulheres muito boas. E temos um laboratório para fazer esse diagnóstico com a imunofenotipagem, que é o detalhamento das leucemias, da citogenética e a biologia molecular, porque para você fazer o diagnóstico, tem que ter todos esses equipamentos. Então, gente, quando tiver que procurar, procure no centro de referência, porque para que você não caia, né, numa situação que vai, ao invés de você contribuir, vai piorar mais a situação da criança. Então, essa é uma recomendação de todos nós, oncologistas pediatras no Brasil. E o nosso serviço, nós temos o serviço de pronto atendimento, que eu queria depois pedir a John para passar um telefone que é do nosso SPA, que é a nossa
plantonista ela tem um telefone para receber esses casos. Os casos que são de emergências, eles podem ir direto para lá, para a SPA. Eles são encaminhados pelas unidades de saúde, as emergências, mas ele entrando em contato com o médico, né? Eu estou falando aqui os profissionais de saúde que tiverem dificuldades. E também de ambulatório, porque nós entramos na regulação tanto desses casos de emergência como os ambulatoriais. Então, se você está lá, né, na atenção primária, com um caso suspeito e atendendo esse caso, entra nesse telefone da regulação que a gente recebe esse paciente o mais rápido possível. O que não pode é perder tempo. A gente não pode Isso. perder tempo, viu? Tempo aqui é muito importante. A gente não É como a senhora fala sempre, a pressa é a amiga da perfeição, né? Isso mesmo, essa é a minha fala. Né? É o seu lema. A gente não pode perder tempo Não nesses pode casos. de jeito nenhum. John, se tiver por aí, pode colocar o número Os do telefone. Olha telefones, aí, estou correto. vendo aqui, Esse 081. É o 999-630320. 620320. Esse acho que é do SPA, né, John? Esse é o do SPA. É 99620320, não é isso? Isso aí, se você tiver com seu, com algum parente seu numa emergência, esse o profissional pode ligar direto, vai cair, né, nesse celular do médico. E a gente tem uma coisa diferencial, né? Nossos plantonistas são oncologistas. São oncologistas. Pois é, doutora Vera, vamos falar um pouquinho sobre o GAC. Foram GAC. meninas, foram filhas minhas, né? Estão lá, né? Trabalhando lá, né? Então, elas entraram através de concurso, então e isso foi um ganho enorme, enorme, enorme para nós, né? Porque a gente pode receber esses pacientes nessa situação de emergência, é só ter o leito, às vezes é paciente que depende de uma UTI, então a gente tem que estar preparado para receber essa criança, né? Para poder prestar assistência o mais rápido possível, porque é para ontem, gente, não pode perder tempo, de jeito nenhum, viu? Bom. Pois é, e eu tive a oportunidade, né, de conhecer o GAC de perto, já fui lá algumas vezes, e sei do carinho e da qualidade dos serviços prestados lá, né? Não só o paciente, mas principalmente a família, o acolhimento é o que chama muito a atenção, de todos, né? Dos profissionais de saúde, dos voluntários, né? O voluntariado é muito importante. Sem dúvida. E tem a questão também das doações, porque o GAC funciona à base de doações, é uma entidade filantrópica. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho dos serviços prestados do GAC em si, que é uma instituição tão importante, vai fazer 25 anos agora em março, que foi fundado e que tem prestado serviços relevantes aí para todos os pernambucanos, e não só pernambucanos, né? Porque atende crianças do Nordeste inteiro, né? É coração de mãe. Chegou é acolhido, não tem acolhido. Isso não. E a gente sempre diz, a gente não acolhe só o paciente. Eu falo sempre, o pacote é completo. Eu tenho que acolher a família, porque eu não posso cuidar da criança e não cuidar dessa mãe que está lá desesperada, está faltando comida na casa dela, né? A gente tem que fazer isso, a gente tem que colocar no colo, porque, gente, pensem só, ter um filho com câncer é difícil. Ter um filho com câncer nas dificuldades que você tem já existente, né, da sua vida mesmo. E na época da pandemia, que eu fiquei afastada 1 ano. Eu precisei ficar afastada 1 ano por conta da pandemia. E a gente sabia, né? Elas, inclusive, não podiam trocar de acompanhante. Eu estou falando elas, gente, porque as guerreiras são as nossas mães. São as mães. Perdoe os pais aqui. Sempre peço perdão a eles, mas às vezes eles chegam. Mas elas não podiam trocar de acompanhante e nem receber visita. Simone, vê só qual a situação delas. E elas conseguiram superar, elas se uniram, porque é muito lindo o convívio delas. Quando falece um, elas ficam desmoronadas, porque ali é uma família única, né? Então, o que é que o GAC faz? O GAC, na realidade, ele não trata. O GAC humaniza a assistência, mas a gente, por exemplo, quando precisa passar para a linha de frente, a gente passa. Não falta nada para as nossas crianças. Então, nem medicamentos, por exemplo, se tiver faltando algum medicamento, eu não quero nem saber quanto custa. Eu só quero saber que a criança está precisando e que a gente precisa fazer esse provimento, tá?
Fora isso, a gente faz a distribuição de cestas básicas, né? A gente tem reuniões com ela, reunião de acolhimento, para fazer escuta das dificuldades que ela tem. E ali a gente oferece um café da manhã, né, junto. A gente oferece, eles chegam para um ambulatório bem cedo. Muitos vêm do interior e, como você disse, alguns não são nem daqui do estado. Vêm de fora e a gente acolhe. Então, nossos voluntários, que também são nossas guerreiras, né? A maioria também são São mulheres, mulheres. já estão lá de prontidão preparando o café para essas crianças. Então, eles tomam o café, né, reforçado, dão um nome lá no ambulatório, porque a maioria vem para o ambulatório ou vem fazer algum ciclo de quimioterapia e passam, às vezes, o dia todo lá, porque faz a quimioterapia ambulatorial, então ficam lá. Então, essas refeições ela é disponibilizada pelo GAC, tá? Com todo controle da nutrição do hospital, né, do que vai ser servido e também como é que isso é preparado lá. E aí servimos o almoço e servimos o lanche se houver à tarde. E aí vem o pai, o filho, a mãe, o outro irmão, todo mundo come. Não tem isso, né? A gente vai e oferece a refeição para esse. Eu nem sei quantas refeições são servidas por mês, porque a gente não contabiliza, eu não sei te dizer agora, para contabilizar. Fora isso, o que as enfermarias das nossas crianças têm? Eles têm chuveiro elétrico, eles têm ar-condicionado, eles têm Smart TV, eles têm Netflix, então, e Wi-Fi. Então, eles estão, porque nessa situação da pandemia, que eles ficaram totalmente isolados, eles precisavam disso, né? Dessa parte tecnológica para sobreviver. E eles curtem muito isso. Outra coisa que nós temos muito bacana, a nossa classe hospitalar, que eu não podia esquecer de jeito nenhum. Parte pedagógica. É a primeira e única classe hospitalar do Estado. A gente queria muito que isso pudesse ser replicado, mas o negócio está meio aí devagar, não vem acontecendo, não sei, vamos ver se a gente consegue fazer isso. Então, quantas crianças já fizeram, né, terminaram o segundo grau, já fizeram vestibular, já passaram? A gente tem uma menina que ela formou em educação física, hoje ela faz um trabalho lá com a gente, Larissa, ela participa de alguns projetos como professor. Então, são coisas que o GAC faz esse proveito. E, como você disse, a gente sobrevive de doação, né? Então, tivemos dificuldades enormes, né? Entramos no programa do governo para a gente poder sobreviver, mas não é fácil viver porque de doação é muito difícil. Mas é importante. O problema é que lá nós respiramos amor, é isso. É verdade. E faz a multiplicação do pão, né? Isso, com certeza. Sempre quando a situação está mais difícil, alguém aparece, enfim, e as coisas vão acontecendo há 25 anos. É exatamente isso. A gente é muito interessante isso que você falou. Eu digo que essas crianças são iluminadas. Até me emociono, porque tudo que a gente tenta fazer por elas dá certo. Dá certo. Eu digo, dá certo. Não tenho dificuldade, não tenho medo de ousar. Não tem. Quando é para elas, não tem. Porque eu sei que vai acontecer, entendeu? Porque elas são iluminadas. Né? Não é à toa que elas estão ali, né? A gente sabe, né? É isso. Pois é. Tem muito o que aprender e principalmente o que ensinar, né? Isso. Mas é essa a doutora Vera que a gente conhece, que se emociona até hoje quando fala dos seus pacientes. Isso é uma coisa assim... Estou prestando atenção aqui, tem vários entrando aqui, tem vários aqui. Vários, né? Porque tem uma família de GAC, até de ex-pacientes, né? Eles estão sempre em comunicação, né? Estão sempre conectados, né? A gente tem um programa de avaliação dos curados, é o PAC, e que esses pacientes, porque quando eles terminam o tratamento, eles vão ter as sequelas do tratamento, então eles ficam sendo acompanhados lá, né? Eu saí da linha de frente, quem faz isso agora é minha filha, Adriana, ela assumiu esses pacientes, tem outra colega também que está, mas eles são maravilhosos, e a gente já fez um evento, acho que foi em 2019, belíssimo, belíssimo. Conseguimos trazer 100 pacientes lá no auditório da Faculdade de Ciências da Medicina. Foi a coisa mais linda. Mas a gente vai retornar, a gente vai retomar isso aí, porque eu acho que é fazer essa escuta deles, esse reencontro deles. Eles têm um grupo que eles se falam.
É uma coisa linda de se ver, linda demais. Eles É realmente um passam trabalho. mensagem para mim, a gente se fala, estou sempre junto deles, né? A gente Tudo nunca. porque é fundamentado no amor, né? No amor ao É, próximo, na sem empatia. E dúvida. eu acho que aí tudo acontece. Isso Eu mesmo. estava assistindo, estava vendo o Instagram do GAC e a Sim, Adriana, sua filha, estava fazendo uma orientação para que os sim, pacientes, os sim, ex-pacientes, né, do sim, GAC se sim. vacinem contra Isso, ótimo. coronavírus, que é muito importante. Eles estão liberados para entrarem na programação do Isso, seu município. Os que estão em isso, tratamento, os médicos que estão acompanhando vão é, avaliar a melhor oportunidade. Mas isso aí a mesmo. gente faz aqui um apelo, né, a É, todas as com mães, vacinem certeza, seus filhos, com certeza, com é certeza, seguro e a gente precisa é, dar um basta nessa pandemia. com E aí é certeza. preciso que todos estejam vacinados, É isso mesmo, tá? com certeza. Tem mais uma perguntinha aqui que foi de uma pessoa que estava acompanhando, que é o seguinte: se o adulto Sim, teve câncer ou tem sim. câncer, os filhos desse adulto eles podem ter câncer na infância? Eles têm maior predisposição de uma forma hereditária? Aí foi uma pergunta mais Olha, genérica, mas que a gente pode dar uma. para a criança, não. Na realidade, ele teve câncer para ele transmitir, né, através. O único câncer que é possível você transmitir seria o retino. Nós tivemos um caso, né, O retino, né? retinoblastoma. O É, retinoblastoma. o retino bilateral, né, porque aí você vai ter a mutação tanto na célula é, germinal como na somática. Nós tivemos um caso, e realmente o retinoblastoma, quando ele bilateral, é importante fazer o aconselhamento, tá certo? Para saber fazer exatamente esse estudo para ver se esse paciente pode transmitir ou não a doença. Nós tivemos um caso, nós temos um caso que ele curou, e outra coisa, o retino, ele também, você pode desenvolver um segundo tumor em cima de uma área, por exemplo, irradiada, quando ele é bilateral e tem esse componente genético dessa forma. Então, esse paciente, ele teve o retino quando era bem pequenininho, começou até o tratamento, não foi aqui, foi em São Paulo, veio para mim para terminar o tratamento aqui. Terminamos o tratamento, mas era um caso avançado, depois, aí ele precisou fazer a radioterapia em cima da área irradiada, que aqui nessa partezinha da face, né, no esfenoide, no malar, ele desenvolveu um osteosarcoma, inclusive operou também lá em São Paulo, voltou para lá, para ser Camargo, onde eu fiz a minha formação, operou, voltou para mim. E era até um paciente meu de consultório. Quem levava ele era a avó, para mim. Aliás, a filhinha dele. E resolveu engravidar uma mulher e ter um filho. E apesar de saber que a possibilidade dessa filhinha ter um retino era enorme, mas ele resolveu encarar isso. E teve essa menina. E a menina teve retino, teve ósseo, ela não teve tanta sorte quanto ele. Partiu. Mas era, inclusive a avó ficou devastada, porque ele Uhum. não aceitou o aconselhamento que a gente trouxe para ele. Então, é uma doença que realmente ela pode passar de pai para filho. Por conta Então, desse componente. desses tipos de câncer que afetam as crianças, só o Isso, retinoblastoma, quando é bilateral, é que isso pode mesmo. passar, né, de pai para Isso, filho. isso Essa mesmo. foi uma pergunta de Thaís Nunes, viu, Thaís? Ah, Thaís, tá. Thaís Nunes Essa foi. Não, eu até tinha chegado, acho que tinham me falado sobre essa pergunta que era uma pergunta que ia existir. Sobre isso. Os linfomas de leucemias, não. Né? Os pais que tiveram ou que têm podem ficar Não. despreocupados porque não Até onde eu existe sei, não, Simone, até onde eu sei, não. essa. Porque a gente sabe que a origem do câncer na infância, os tumores eles são embrionários, né? Então, por isso que é mais difícil curar, porque eles são bastante indiferenciados. O que significa isso? Eles têm uma velocidade de crescimento muito rápida. É por isso que não dá tempo. Quando a gente diz que a pressa é amiga da perfeição, é por isso, é porque a gente tem que correr para fazer esse diagnóstico em qualquer sinal ou sintoma suspeito, entendeu? É isso que a gente traz de importante. Então, não pode perder tempo, gente, não pode.
Pois é, pessoal, a mensagem é exatamente essa que a doutora Vera passou agora. É atenção para os nossos pequenos, né? Mães, familiares, cuidadores, professores, todos os profissionais de saúde, para que qualquer coisa, sintomas persistentes, vários, um cortejo de sintomas, a gente vê que a criança não está bem, ligar o pisca-alerta, pensar na possibilidade, porque no que você pensa na possibilidade, é mais fácil você fazer o diagnóstico precoce. E, como ela disse, fazendo o diagnóstico precoce, a possibilidade de cura é muito grande. Então, a gente não está aqui para alarmar, mas para alertar, para que se possa iniciar esse tratamento o mais precocemente possível. Eu queria... Eu queria trazer mais uma informação Sim, importante, quase que passava batido. sim, Nós sim, temos, que você chegou a falar do projeto Fique Atento. Esse sim. projeto, você ainda pode fazer, ele está dentro da plataforma da Telesaúde, o Fique Atento pode ser câncer, da Secretaria de Saúde do Estado. Então, ele é um curso, né, que foi montado com aulas gravadas e tem uma carga horária bem grande. Você pode, inclusive, às vezes você vai fazer um concurso e você está dependendo disso aí, de alguns pontos, né? Então, entra lá, gente. Principal, agora é voltado para profissional de saúde. É isso que eu ia perguntar. O acesso é só para profissional de saúde, né? Ou Profissional para de a saúde. população em geral? Não, é profissional de saúde. Para Mas não profissional de deixe de saúde. fazer, porque está bem interessante. O curso é excelente. Foi montado com muito carinho pela equipe que é top de linha, a equipe da Telesaúde da Secretaria de Saúde. E as minhas meninas, que eu acho elas fantásticas. Inclusive, a gente está com algumas ideias, a gente precisa melhorar algumas coisas. Depois, do curso, a gente fez até umas telepalestras, né, que aconteceu todo mês, a última sexta-feira do mês, a gente complementou com essas web palestras e foi muito, muito rico. O curso está fantástico. Por favor, gente, façam o curso que vocês vão melhorar muito, contribuir muito mais para fazer o diagnóstico precoce das nossas crianças. Pronto, fica aí a informação para os municípios, né? Para as secretarias de saúde Olha, dos municípios. você pode fazer de onde você estiver, porque já foi Isso, liberado até para outros estados. O curso está aí disponível, entendeu? Que é pois é. muito importante. E tá E muito aí, bom. para os profissionais de saúde que se interessarem, participarem, terem esse conhecimento, porque aí só vai. Nossos médicos, Nossos né? médicos. Que eu acho que porque, na realidade, a gente sabe que quem bate o martelo são eles, né? Principalmente na atenção primária, não é isso? Então, é Exatamente. importante que eles falem, tira um tempinho aí, não é muito demorado, não. Dá para você fazer isso numa boa, tá? Eu acho que vai contribuir muito para a gente melhorar esses resultados das nossas crianças, que ainda chega com caso aí, principalmente depois da pandemia. Eu estou sabendo que chegou casos ainda não tão avançados como antigamente, mas mais avançados do que Mas a gente ainda estava. chega, né? Chega. Pronto, então fica aí a mensagem. Doutora Vera, eu queria agradecer muito sua participação, quero deixar em aberto aí se você quiser fazer mais alguma observação. Foi tão enriquecedor essa live. Eu quero muito agradecer a você, né, pela nossa amizade, pelo nosso carinho, né, mútuo, e que por trazer a importância disso aí, lembrar, né, que a gente está nesse fevereiro laranja, que a leucemia é o carro-chefe, né, dos tumores da infância, né, é uma doença potencialmente curável, mas a gente precisa fazer o diagnóstico precoce para isso, né, e sempre lembrar, né, o câncer existe. A quantidade que a gente tem de crianças com câncer pode ser pequena, mas a gente disse, uma coisa que a gente falou, é a primeira causa de morte por doença na faixa etária de 1 a 19 anos. Então, eu acho que isso é uma responsabilidade de todos nós, melhorar essa situação das nossas crianças, não somente aqui em Pernambuco, mas no Brasil inteiro. No Brasil Cada um inteiro. fazendo a sua parte, eu acho que a gente consegue chegar lá. É isso que eu Com quero. certeza. E o GAC faz a sua parte com excelência. Então, quem não conhece, eu sugiro que conheça, que seja doador, porque o trabalho é muito sério, muito bem feito, são profissionais muito qualificados e as crianças são tratadas, a infraestrutura é muito boa para essas crianças, elas são tratadas com muito carinho
E é esse amor de doutora Vera, né, se espalha e todos são contaminados, todos eles agem da mesma forma. É uma coisa linda de ver. Eu Então, acho que a equipe toda aprende muito, né? Porque a gente realmente muito o que faz, ama muito o que faz. Eles são deliciosos. Diga aí se eles não são crianças são, maravilhosas. São são, deliciosos. Todo são mundo fica pensando maravilhosos, assim, eu não ensinam. vou não. Eu Hã? não vou não visitar aquelas crianças sofrentes. Não tão, né? Olha, eles, quando você aparece, eles são felizes. É exatamente esse acolhimento que eles recebem. Então, eles retribuem desse jeito, né? E a gente fica Exatamente. feliz por poder fazer isso. E uma coisa que me chamou a atenção, eles são conhecidos pelo nome, É, não isso é? mesmo. As pessoas profissionais conhecem as crianças pelo nome, às vezes tiveram alta, estão voltando para fazer mais uma É, isso, sessão de quimioterapia, eles são recebidos e são chamados pelo nome. isso mesmo. É Então, isso é um mesmo. tratamento diferenciado, é um tratamento personalizado, eu daria com muito carinho, com muito amor. Então, mais uma vez, eu queria agradecer muito, doutora Vera, foi muito boa a nossa conversa, eu acho que esclareceu muito, e vamos falar muito mais. Eu acho que quanto mais a gente divulga, né, Olha, o câncer infantil e a importância do seu diagnóstico precoce, melhor. Mais pessoas a gente atinge. Né? tá Essa bom. nossa live ela vai ficar gravada aqui no Instagram e também no nosso canal do YouTube. Então, quem quiser acessar depois, a gente vai deixar também no comentário o telefone que John deixou aqui, que é o telefone Sim, do SPA, sim. para se algum profissional de saúde quiser entrar em contato com o GAC para saber se tem vaga, tirar alguma dúvida, né? É, Então, terão plantonistas, oncologistas lá à isso, disposição para tirar qualquer dúvida. Então é isso isso, mesmo. gente. Muito obrigada. Eu queria agradecer a todos que participaram, né, a todos que estiveram aqui nos ouvindo, nos assistindo, né, doutora Vera? Foram Isso. um número É, interessante. E foi quem não pôde bastante. Eu estar tenho aqui. Hã? visto muitos aqui aparecendo. Renata Miné foi minha paciente, olha, há muito tempo atrás, é uma curada. Oh, que coisa linda, né? Olha aqui, tia Vera, Celso. Tá E eles vendo? Tá até vendo que ela hoje. conhece pelo nome? Ela É, conhece os pacientes pelo nome olha, até hoje eu sou chamada de tia, né? de Mesmo tia, ele né? já há mais de 30, 40 anos, porque eu tenho paciente com mais de 40 anos aqui curado, né? Então ele já continua me chamando de tia, é isso Que mesmo. maravilha, que maravilha. Muito bom, Que, muito que, que bom. coisa boa, significativa. Isso. Obrigada, obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Obrigada mais uma vez, doutora Vera, e toda a sua equipe, né? Porque obrigada ao GAC, vida longa ao GAC, e vamos Obrigada. fortalecer essa rede de cuidado das nossas crianças. Um grande Sim, abraço, muito obrigada. nós é que agradecemos, Simone, por essa iniciativa. Foi muito bom. Viu? Obrigada a você. Você e sua equipe também. Beijo. Beijo.